Do lado do Corinthians, Lade, acho que a questão, principalmente ontem, as questões foram voltadas muito para a questão do desempenho, exatamente o desempenho defensivo da equipe, que não é tão bom nesse início de temporada, Vlad. Exatamente, Bruno, porque nesse começo de temporada o Corinthians já levou 6 gols, algo que não era comum. A defesa do Corinthians na temporada passada estava funcionando muito bem. E desses 6 gols que o Corinthians levou, 3 foram de bola parada, jogadas de bola parada e de escanteio ou de falta, que terminou com uma cabeçada e o Corinthians acabou levando o gol. Inclusive o próprio Ramon Dias falou muito a respeito disso na coletiva. A gente vê que o Corinthians nesse começo de temporada não conta com o zagueiro Gustavo Henrique, que está lesionado, tem um problema na perna direita. Aí ele utilizou ontem o Kaká, também já utilizou o Félix Torres e o João Pedro Tchoca como opções junto com o André Ramalho. O Corinthians que perdeu a invencibilidade de 10 jogos, eram 10 vitórias consecutivas desde outubro do ano passado, quando foi derrotado pelo Racing. Mas o discurso no Timão é de não fazer terra arrasada, porque perdeu um clássico justamente no começo de temporada, quando as coisas ainda estão no começo. A gente vai ver agora o que o goleiro Hugo Souza falou a respeito dessa derrota para o São Paulo. Em jogo como esse a gente não pode pecar tanto, a gente não pode errar tanto como nós erramos. E, bom, clássico é quem erra menos e hoje nós erramos mais do que eles e eles foram mais felizes que nós. A gente como atleta profissional, a gente tem que aprender a lidar com a derrota. É óbvio que a gente não quer, a gente luta sempre para vencer e a gente vem de uma sequência de vitórias muito grande, dói muito mais uma derrota no clássico e interrompendo uma sequência de vitórias incrível que a gente teve. Mas é colocar a cabeça no lugar, não é porque perdemos um jogo que está tudo perdido, não é porque o resultado não foi o que a gente queria, que está tudo perdido, que está tudo errado. A gente vai corrigir o que nós erramos, a gente vai continuar acertando o que a gente vem acertando, porque qualidade a gente tem, todo mundo conhece. Então é colocar isso em prática, melhorar o que a gente precisa melhorar para que a gente possa alcançar nosso objetivo, que é chegar ao título, se Deus quiser. Na zona mista, o presidente Augusto Melo falou a respeito disso, de reforços, se o Corinthians iria trazer novos jogadores. Foi questionado a respeito se ia trazer um zagueiro. Ele disse que o Timão não tem dinheiro para fazer novas contratações, principalmente uma compra de um jogador nesse momento, em função da situação financeira do clube. E que principalmente os reforços, na verdade, foram as renovações de contrato de praticamente todo o elenco dos jogadores, né, principalmente da equipe titular. E que isso foi realmente o trabalho que ele fez para fazer essa manutenção e tentar brigar por títulos. O Corinthians que fechou 2 patrocinadores, um na omoplata e um também no calção, para tentar reforçar a questão do caixa e quem sabe ter menos problemas. Lembrando que o Timão teve problemas de salários atrasados no começo do mês, mas já quitou os salários e agora enfrenta a Ponte Preta no meio de semana pelo Campeonato Paulista e o técnico Ramon Dias deve continuar o rodízio do elenco, principalmente na questão de dar ritmo para todos os jogadores e fazer uma preparação física ideal, visando o jogo contra a Universidade Central da Venezuela pela pré-Libertadores, que é o principal objetivo do Corinthians nesse começo de temporada, buscar uma fase de grupos e tentar brigar por o título da glória eterna. Volto com vocês. Elogios feitos, do lado do Corinthians, o Memphis e o Yuri foram muito abaixo? Foram abaixo, foram mais apagados. Eu acho também que eles têm que ser localizados em campo, né? Não são jogadores que vão... Se eles tiverem que baixar muito para jogar, o campo fica muito grande para eles e assim, e aí eles ficam longe da área que eles melhor jogam mais, né? Que são mais decisivos. Então, acho que aí também é quem vem lá de trás. E a gente viu muito no início do jogo o Carrijo saindo de uma posição, baixando para jogar. Não acho que é culpa dele no lance do segundo gol, acho que ele também tem culpa, mas ali também é a virtude do São Paulo de pressionar. Assim, você vai ficar, recebeu a bola, aí, Mateuzinho, vou te complicar. Você vai pressionar. Mas eu acho que é algo para o Emiliano, o Ramon e para o Emiliano, né? Como acionar melhor esses dois. E como foi uma virtude do São Paulo, o Rafael. Porque quando o Corinthians esteve bem no jogo, o Rafael... Fez assaz. Pelo menos 2, E aí a gente vai falar da ausência do Garro, né? Sim. Que era um jogador Coronado. E que loucura, né, essa coisa do tempo de adaptação, que o Oscar, e a gente fala sobre o Coronado, não tem uma regra, né? Mas como o Oscar... Não, o Anderson também. Felipe Anderson. O Oscar, ele já fez mais no São Paulo do que o Felipe Anderson, por exemplo, no Palmeiras. Verdade. Decidiu um clássico. A diferença para mim no primeiro tempo para o segundo tempo é o seguinte, o Oscar ele saía, primeiro que o Alex Santana, né? Um meio campo no primeiro tempo do Corinthians, um meio campo muito mais marcador do que técnico para jogar. Né? Então você tinha as marcações bem definidas, Alex Santana, Ranielli e
Carrillo, né? Carrillo. Que para mim era o melhor jogador da equipe do Corinthians no primeiro tempo. Para mim foi o melhor jogador, os outros dois marcaram. E o São Paulo, para mim, cometia alguns erros que eu acho que o Zubeldia poderia corrigir no segundo tempo, corrigiu um pouco mais. O São Paulo, no primeiro tempo, tentava muito jogar por dentro. O Corinthians se posicionava e deixava os 3 jogadores juntos e o São Paulo batia na marcação do Corinthians. Até que a bola não chegava. O Oscar, ele saía da esquerda, né? Ele ficava na esquerda aqui para tentar jogar e batia de frente com o Carrillo. Então não conseguia jogar. No segundo tempo, quando sai o Alex Santana, entra o Martinez, né? O Carrillo vai pro lado direito, continua e vem o... Nossa, meu Deus do céu. O Ranieri sai do posicionamento, o que acontece? Eles não se encontram. E depois sai, troca o Ranieri. E depois sai o Ranieri, entra, aí ele joga o Coronado para trás, ele mexe tudo, né, com a estrutura. Mas aí o Corinthians perde, ó, nesse lance aí, ó, a bola tá do lado esquerdo. O que o Mateuzinho tá aberto pelo lado direito? O Mateuzinho vai jogar de ponta com a perna esquerda, com a bola nas mãos do Bidu. Não serve isso, é questão de desatenção ou é uma coisa que é pedida dentro de campo. Mas aí eu acho que é muito mais desatenção, porque o jogador precisa entender, a bola está nas mãos do meu lateral esquerdo, na linha. Eu vou abrir, não tem amplitude isso. A amplitude você só cria depois que você tem o controle da bola. Se você não tiver o controle da bola, você não tem amplitude, você possibilita para o adversário o corredor para fazer o gol. E foi o que aconteceu. Olha, no segundo tempo, para você ver isso é brincadeira. Esse a quantidade de espaço que existia, mas depois das mudanças, né? Porque aí o Martinez ficou sozinho. Eu falei aqui na primeira partida que o Lucas fez contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O Lucas traz algo para o futebol brasileiro que nenhum outro jogador tem, que é velocidade com a bola nos pés e drible. Sabe como é que o Prat chama? Carrega. Carrega? Nenhum fala que ele arrasta a marcação. Arrasta com bola. Nenhum outro jogador faz o que o Lucas faz em relação aos espaços curtos e à velocidade que ele carrega a bola. Tu não me viu jogando. Vamos ver um dia. Mas ele vai marcar? Propaganda enganosa. Mas o Pedro, ele vai te marcar. Zé naquele pique dele e eu no meu. E aí uma outra coisa que para mim funcionou muito bem, né? Que o Oscar, no segundo tempo, ao invés de sair do lado esquerdo para vir por dentro, ele já permaneceu por dentro. E aí ele deu... E uma sacada no momento que ele vê que do outro lado vai começando a tirar a gente por ali. Ele era referência, porque o que aconteceu? O Corinthians perdeu o posicionamento, ele se posicionou bem, então todas as bolas passavam por ele ali por dentro. Ele pegava a bola, ele distribuía, ele acelerava um pouquinho o jogo, ele segurava um pouquinho mais, ele trazia um pouco a bola para trás, ele ditou o ritmo, né? Ele ditou o ritmo praticamente do jogo da equipe de São Paulo. E que ritmista, assim, que o Prat é. Ritmista, verdade. Para mim, foi esses 4 caras fizeram um partidaço. Em relação ao Caleri, eu só queria falar uma coisa. O quê? Uma só. Quando o Caleri resolve fazer o que ele sabe fazer, ele se torna um jogador importantíssimo. Quando ele começa a se jogar, sabe? Ontem teve um pouquinho disso, né? Eu acho que é... Mas o que o Caleri sabe fazer? Catimba. Gol. Não, sim, mas eu acho que assim... Mas eu sempre defendi o Caleri aqui. Sim. Eu acho que ele é importantíssimo para essa engrenagem claro. de São Paulo. Um operário. Ele trabalha, ele abre os espaços, ele faz tudo. Mas assim, quando ele começa a se jogar, acho que foram 2 lances na lateral que ele se jogou. Foi na lateral, que deu uma valorizada lá na área com o Kaká, assim, sabe? Eu acho que aí ele perde. Faz parte do... Se ele se concentrar em fazer exatamente o que ele sabe, ele vai se tornar mais importante ainda para o São Paulo. Em relação ao Corinthians, e aí? As limitações que eu acho que o Corinthians tem, que não é novidade, né? Não é novidade. Mas tem um elenco muito bom. Sim, tem um elenco muito bom. Mas quando você é confrontado com outro elenco bom também, tem dificuldades. Geralmente, quando sobe um pouquinho o nível do duelo, que essa linha de defesa tem... Você está falando de elenco ou você está falando de time? Não, estou falando das dificuldades do time do Corinthians. O que acontece? Aí tem o Garro ainda para voltar a jogar e tal. Por exemplo, Yuri e Memphis não jogaram ontem. Não. Nulo. Foram nulos. O Yuri... mas ele precisa de um time montado para que ele possa aproveitar. Não é que a bola chegou e eles não foram bem, né, Zé? Não, eu acho que... Chegou quadrado. Mas mesmo assim, eu acho que em termos de movimentação, o Memphis... Final do primeiro tempo não foi ruim. O Memphis perdeu muitas bolas. Muitas bolas, lento, jogador sem mobilidade. Aí você tem o Coronado, que estava perdido muitas vezes, ele não sabia se ele marcava o primeiro homem do São Paulo ou se ele voltava na linha de marcação. Então isso precisa ser um pouco mais definido. E quando o Corinthians joga com esses 3 jogadores no meio campo, o que acontece? Esses 2 caras que ficam abertos, eles são os responsáveis para sair na lateral. Né? Eles saem na lateral. O que o São Paulo fez? Adiantou os 2 laterais.
São Paulo adianta os 2 laterais, segura um volante, que é o Pablo Maia, né? Segura, então o que acontecia? São Paulo tinha os lados do campo, e aí os caras tinham que sair. Primeiro tempo, eu suporto. Segundo tempo, vocês viram o Carrillo? Você viu ali também o Ranieri? Não, o que são acontece? dois tempos Os caras totalmente cansam. distintos. Os caras cansam, porque você tem que fazer a cobertura, sair para fazer a marcação. Você volta no meio campo. Quando você tem essa bola, você tem que criar. E o Alex já pendurado logo no começo? O Alex já chegou logo no começo. E outra, o Arthur, pelo amor de Deus, hein? Por quê, Zé? Por quê? Não, pelo amor de Deus. Ele apitou bem, Zé. Não, isso aí não foi lance. Não, pode ter apitado bem, mas isso não foi lance para cartão amarelo. O Alex Santana está parado, com os braços abertos. Se impressionou, acho que com o entendeu? corte do Lucas. É aquele famoso resultado que sangrou. aconteceu. Entendeu? Porque foi um lance... Se você... Mas foi uma boa arbitragem, né, Zé? Não, foi uma boa arbitragem. Isso aí o que a gente fala dentro do vestiário é o seguinte, foi o Lucas que enfiou a cabeça no cotovelo E tem isso. do Alex Santana. Isso que a gente fala Cabeçada no no vestiário. cotovelo. Porque o que acontece? O Alex Santana não estava vendo. O Alex Santana estava de costas. Ele não subiu e fez assim. Ele não fez o movimento para dar a cotovelada. Ele está aqui, olhando a bola, está chegando. Sim. O Lucas chega para tentar, né, atrapalhar. Não é que o Alex virou. Eu estou falando como se fala no vestiário. Sim. Explicando o que acontece. Aí, Zé. Não, já vai dar corte. Cabeçada no Já cotovelo. vão me xingar, tá? Vamos falar. Mas é normal isso. Cabeçada no cotovelo. É a forma como se fala no vestiário, entendeu? E assim, e algumas coisas. Para de ser Bidu, provocador. Pode passar água ali pro Pedro, por favor, ele tá com sede. quem vai jogar? O Mateuzinho. Era um gentleman, hein? Não, eu... Nossa, inclusive abriu a água. Um pouquinho, agora ia terminar o Mateuzinho. Mateuzinho. Ainda Bidu. serviu, hein? Meu Deus, 10%. Sim, Zé, vai pra jogar o ele. Mateuzinho. Na verdade, Joga 10% pra ele. Mateuzinho. Prudência, porque eu não sei fazer, eu acabo derramando. Mateuzinho, lateral, tem suas limitações. Tem suas limitações que todo mundo já conhece. Da época do Flamengo já Tinha uma sabia. apresentadora antiga aqui desse programa que ela adorava. Já. Ela não podia nem criticar. Mateuzinho? Pô, ela ficava brava. No quando Flamengo já sabia as dificuldades que tem de respostinha? marcação. E comprovou-se ontem, largou o Lucas livre, sozinho. Foi. Né? Acabei de mencionar aqui o segundo gol do Oscar. A bola está nas mãos do teu lateral esquerdo, na linha. Como é que você vai abrir do outro lado? Você tem que fechar junto com a sua equipe. Isso é questão de base. E aí o Corinthians precisa se ajeitar nesse sentido. Primeiro clássico, terceiro jogo, acho que tudo pode acontecer. O time do São Paulo, eu acho que ontem foi muito bem, foi superior à equipe do Corinthians. Tem muitas coisas para serem melhoradas, mas eu acho que assim, o Corinthians poderia jogar um pouquinho melhor nesse sentido. Vamos ouvir o Zubeldia, bora. Então, Fiel, e aí? Esse foi o primeiro clássico do Timão. O time jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo caiu muito de rendimento. Com todos esses times aí se reforçando, São Paulo se reforçando, Palmeiras se reforçou muito, Cruzeiro. E o time do Corinthians se manteve o mesmo. Vocês acham que é o suficiente para a gente disputar títulos? Ou vocês acham que o Corinthians vai ficar para trás, a gente precisa de reforços? Na minha opinião, eu acho que a gente precisa lateral esquerdo, lateral direito, um zagueiro, talvez um centroavante e um volante, porque o Yuri talvez saia no meio do ano, o Bidon talvez saia no meio do ano. A lateral esquerda aí, uma incógnita com o Palácios, já não sabe quanto que vai desempenhar, quanto que vai aguentar. Então, eu acho que o time tá bom, mas algumas ações vão ser necessárias. Mas o Augusto Melo falou que não vai contratar. Não tem dinheiro para contratar. Não sei se ele não quer fazer alarde ou o quê, mas o fato é que precisa. Precisa, para ter aquele time redondinho, completinho, precisa. Eu acho que com esse time dá para brigar por alguma Copa, alguma coisa assim, mas se quiser brigar por Libertadores, principalmente o Campeonato Brasileiro ali, vai precisar de um elenco mais forte. E aí, Fiel? O que vocês acham sobre isso, hein? Comentem aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o nosso timão. Tamo junto, Fiel, e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!